Você acredita em segredos que podem mudar o rumo da humanidade? E se eu te dissesse que, em 1917, 3 crianças portuguesas ouviram uma mensagem tão apocalíptica que a própria igreja decidiu escondê-la por mais de 80 anos? Essa é a história real do terceiro segredo de Fátima. Uma história que envolve visões aterrorizantes, conspirações dentro do Vaticano e um possível aviso sobre o fim da Igreja Católica como conhecemos. No pequeno vilarejo de Fátima, em Portugal, 3 crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta, afirmaram ter visto a Virgem Maria em 6 aparições consecutivas. Durante essas visões, foram revelados 3 segredos. 2 deles foram rapidamente divulgados pela igreja. Mas o terceiro segredo foi trancado a 7 chaves no Vaticano, selado em envelopes, escondido por décadas. Mas por quê? O primeiro segredo era uma visão do inferno, um mar de fogo, almas gritantes, demônios. O segundo previa a Segunda Guerra Mundial, o retorno do comunismo e o surgimento de perseguições religiosas. Ambos foram chocantes, sim, mas nada se comparava ao terceiro. A irmã Lúcia escreveu o terceiro segredo em 1944. Colocou em um envelope lacrado e entregou ao bispo de Leiria com a condição de que fosse revelado ao mundo apenas em 1960, ou quando ela morresse, o que viesse primeiro. Ela disse: será mais claro nessa época. Mas 1960 chegou. E o Vaticano se recusou a divulgar o conteúdo. Disseram apenas que não era conveniente para o público. Bum! Começou a conspiração. Diversos teólogos, ex-membros da Cúria e estudiosos começaram a especular. Será que o segredo envolvia o fim da Igreja Católica? Seria uma profecia sobre um Papa sendo assassinado? Ou talvez a revelação de que o próprio Vaticano seria infiltrado por forças do mal? Segundo alguns documentos vazados, o texto dizia que o último Papa seria assassinado em uma cidade em ruínas, caminhando sobre cadáveres de padres e fiéis. Outros falam de um cisma interno. A igreja seria dividida entre os fiéis de verdade e os servos do engano. Em 1981, o Papa João Paulo II foi baleado na Praça de São Pedro. E sabe o que ele disse depois de sobreviver? Foi a mão de Nossa Senhora que desviou a bala. O mais bizarro, poucos anos depois, ele foi ao santuário de Fátima e colocou a bala que quase o matou na coroa da imagem de Maria. Coincidência? Não. O próprio Papa acreditava que aquele atentado fazia parte da profecia de Fátima. Em 2000, finalmente, o Vaticano revelou uma versão do terceiro segredo. Nela, uma figura vestida de branco, interpretada como Papa, caminhava por uma cidade em ruínas, rezando por cadáveres até ser morto por soldados. Mas muitos teólogos gritaram: isso não é tudo. O texto não mencionava Nossa Senhora, não falava de fé, nem continha nenhuma mensagem direta, como nos 2 primeiros segredos. Inclusive, o próprio cardeal Ratzinger, futuro Bento XVI, admitiu: ainda pode haver elementos não revelados. A bomba explode de vez quando Malachi Martin, ex-padre jesuíta, com acesso ao arquivo secreto do Vaticano, declara: se o conteúdo do terceiro segredo fosse revelado, causaria pânico em todo o Ocidente cristão. Segundo ele, o segredo fala sobre um tempo em que Satanás estaria entronizado dentro da igreja, corrompendo sua liderança e destruindo sua credibilidade desde dentro. Arrepiante. Uma igreja invertida? Nos últimos anos, escândalos de abusos, corrupção, rituais ocultos e disputas internas só aumentaram. Alguns católicos afirmam que a profecia já está se cumprindo. Outros acreditam que o verdadeiro segredo
nunca foi revelado ao mundo e que a versão oficial foi apenas uma distração. Então, qual é a verdade? Talvez nunca saibamos, mas o que é inegável é que a história do terceiro segredo de Fátima continua viva, misteriosa, alimentando o imaginário popular com medo, fé e suspeita. Se até os mais altos membros da igreja tremem diante desse segredo, quem somos nós para ignorá-lo? O que você acabou de ouvir não é apenas uma teoria, é um mosaico de fatos, documentos ocultos, relatos de dentro do clero e revelações suprimidas por séculos. O terceiro segredo de Fátima não é apenas uma mensagem religiosa, é um aviso, um alerta. Algo está acontecendo nos bastidores do Vaticano e talvez, só talvez, a fé nunca mais será a mesma. Se você chegou até aqui, comente. A verdade está sendo revelada. Inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe com quem precisa abrir os olhos, porque aqui no Panteão Oculto, nada permanece nas sombras para sempre.